Obrigada, meu amor. Vem aqui, é assim mesmo, né? Guarda o piracute, tá? Beatriz. Ah, escreve tudo. Opa. Agora sim, todo mundo tá te vendo, tá bom. Obrigada, tá? Guarda na já. Olá. Olá. Amor, não está funcionando o microfone. Já tá no máximo, né? Olá, pessoal. Os microfones estão todos funcionando, viu? Eu desabilitei aqui para não ficar com ruídos. A gente está só aguardando a diretora Lídia, né, já entrou, professora Cristiane e o restante dos pais entrarem. Lava o copo. Depois você faz aí. Vê se você consegue. Acho que ele tem que abrir seu microfone. Ah, tá. Boa noite, Olá, boa noite. Está ouvindo aí, Matheus? Sim, estamos. Tá. Bom, pessoal, a nossa reunião estava marcada, né, para as 18h30. Então, nós vamos começar a reunião. Na medida que os pais forem chegando, aí eles vão entrando, né, Matheus? Eu acho que você mandou o link para todos. Isso, mandei lá, a Ciene encaminhou para todos os grupos, né? E tem pais que estão entrando ainda, já estou admitindo eles aqui. Aqui, ó, senta bem aqui. Mas já tem 32 pessoas. São os pais do 2º, 3º, 4º, 5º e do 6º ao 9º ano. Em torno de, eu acho que uns 80 pais, né?
Isso, mais ou menos isso. Os nossos professores entraram, que são Está aqui a Matheus, Maeli, Vânia, professora do 2º ano, Vânia, professora do 3º ano, Lucivânia, tia Ciene. Nós estamos aqui na atividade no Tocantins, no Instituto Liber. Nós tivemos também uma reunião aqui mais cedo e agora com os nossos pais de Porangatu. Certo? Gostaria de saber dos pais se nós podemos começar. Nós temos 38 participantes. Eu acredito que, à medida que forem chegando, vão entrando, essa reunião ficará gravada, Matheus? Ficará assim. Que aí os pais podem entrar depois, né? Isso, justamente. Porque eu vou eu disponibilizar. acredito que todos têm os seus afazeres, né? Então tá, pessoal. Boa noite aí, né? Aos pais do 2º ano, do 3º, do 4º, 5º, aos pais do 6º ao 9º ano. É um prazer, né, estar de volta com as nossas aulas virtuais. Bem que nós pensávamos que seriam aulas presenciais, mas como nós não temos autonomia de decidir, né? Quem decide são os conselhos estaduais, a educação infantil, o conselho municipal, e então nós temos que obedecer. Nessa pandemia, eu cheguei à conclusão que nós não mandamos em nada, né? Tem os superiores a nós que mandam. Mas, pensando na saúde, nós também tivemos funcionários que deram o Covid-19, né? Tivemos alguns que adoeceram e que não quiseram mais voltar. A pandemia, ela tanto afetou, né, os professores, diretores, alunos, né? Mas eu acredito que agora para frente será melhor, porque nós fomos pegos de surpresa com a pandemia e tivemos que reinventar o nosso processo, né, de aprendizagem. E agora nós já estamos bem treinados, né, para estar trabalhando. Nós começamos ontem, segunda-feira, a capacitação dos professores, foi muito bom. E eu acredito que será melhor. Vou estar passando a oportunidade para a professora Cristiane, que vai estar falando um pouco aqui na nossa reunião. Depois, no final, nós teremos um tempo para vocês escreverem alguma dúvida, alguma sugestão, né? Sugestões são bem-vindas, tá bom? Então, vou estar passando aqui para a professora Cristiane. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Ok. É um prazer, né, estarmos juntos, né, nem que seja aqui, né, pela tela, né, através da tela de um computador, de um celular. Ainda mais nesse período de pandemia, eu digo que, graças a Deus, que nós temos o uso das tecnologias, das mídias digitais, né, que nos proporciona essa capacidade de estarmos longe, né, fisicamente, mas, ao mesmo tempo, próximos através aí das redes, né, e das mídias digitais. Bom, como a professora Lídia aqui disse muito bem, né, nós estamos aí nesse período, estamos aí iniciando um semestre, e eu tenho certeza que todos estão aí questionando, né,
como será esse semestre? Então, a gente vai tentar aqui repassar a todos vocês a forma como foi, né, conduzido a escola, é aquilo que a professora Lídia mesmo disse. Nós não temos, basicamente, uma autonomia geral, né, uma autonomia ampliada para poder tomar as decisões. Nós temos superiores, somos submissos ao Conselho Nacional, ao Conselho Estadual e também submissos ao Conselho Municipal. Então, todo decreto, ele vem primeiro, ele é primeiro decidido ali e enviado a todos nós, né? Então, eu quero aqui começar a nossa reunião mostrando aqui um pouquinho. Não é ela que não tem, tá vendo? A mãe da Adila disse que não tem áudio no microfone. É só você clicar no microfonezinho do lado, tá? Clica do ladinho, mãe, que você consegue ativar. Ou então, seu alto-falante está baixo, tá? Porque o microfone de vocês tem que ficar desligado mesmo. Mas o alto-falante pode estar baixo, tá? Então, nós vamos começar aqui fazendo uma retrospectiva em todo o processo. Pode soltar aí, Matheus. O brasileiro já viu esse filme. Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados, cadáveres empilhados nas calçadas. Coronavírus? Não. Gripe espanhola. A pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro há pouco mais de 100 anos. Em 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial estava acabando, deixando um saldo de mais de 5 milhões de mortos. Mas algo muito pior estava a caminho. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. A gripe, causada pelo vírus influenza H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara. Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Mas nada disso adianta. Em apenas um dia, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza 920 mortos. Faltam coveiros e os corpos apodrecem nas ruas.
Por isso mesmo, a polícia tira à força pessoas de dentro de casa para ajudarem nos enterros, que eram feitos sem velório e muitas vezes em plena madrugada. Pressionado, o governo coloca o renomado cientista Carlos Chagas, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, no comando da saúde pública. Ele cria 5 hospitais improvisados e mais de 20 postos de atendimento. Distribui cartilhas e panfletos com recomendações de higiene e isolamento. Lave as mãos constantemente, se da gripe quer livrar-se. Arranje um jeito e disfarce, evite o aperto de mão. Mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Aos poucos, as medidas começam a dar certo e tudo passa. Inclusive a crise na educação, já que os estudantes que haviam perdido 2 meses de aulas passam de ano automaticamente. Rodrigues Alves, o recém-eleito presidente da República, é mais uma vítima da gripe, que mata cerca de 35 mil brasileiros. Só então, a saúde pública começa a ser levada a sério no Brasil, o que levaria à criação de um ministério em 1930. Como diria o pensador Edmund Burke, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Bom, pessoal, por que razão, né, termos aí apresentado esse pequeno vídeo, né, esse curta, no momento de uma reunião de pais? Nós colocamos justamente para que você possa enxergar e analisar junto, né, à escola a importância do nosso papel, né, a importância do seu papel enquanto família, nesse momento de tão grande crise, enfrentado pelo Brasil, né, enfrentado pelo mundo, não pela primeira vez, mas por outras situações também nós já passamos por tudo isso. Nós vimos aí que em 1829, né, essa gripe assolou o mundo e em 1919 ela chegou ao Brasil. E quando ela chegou ao Brasil, a educação também sofreu o mesmo que nós estamos passando aqui, né, em meados do século XXI. No entanto, tem uma diferença. A diferença que há de 1919 para 2020 é que naquela década, na década de 20, primeira década, né, do século XX, nós vamos enxergar aí que a escola, ela passou por crise. Ela enfrentou uma crise. E essa crise paralisou o processo educacional. As crianças perderam o ano letivo. Por quê? Porque a peste ela disseminou de forma tão assustadora no Brasil e no mundo, que, porém, o isolamento, os cuidados necessários não foram suficientes para o enfrentamento da mesma. No entanto, nos dias de hoje, eu digo isso graças a Deus, que a escola tem tido recursos, né? Nós temos recursos para que os nossos filhos, os nossos alunos, não percam o ano letivo, consigam finalizar o ano letivo dentro do ano aí proposto, né, da série regular. Então, qual que é a posição que nós devemos assumir neste momento? Pais, a posição que nós devemos assumir e que o Conselho Nacional tem se preocupado, o Conselho Estadual tem se preocupado e também o municipal, é que nossos alunos não podem perder a noção de instituição. Se eles não mantiverem contato com o professor, se eles não mantiverem contato com os colegas, mesmo que seja de forma virtual, essa noção de instituição ela se perderá. E no momento em que nós perdemos essa noção, nossos alunos, nossos filhos, isso já começou a acontecer no primeiro semestre, eles podem perder o motivo, a motivação, o gosto pela escola. Então, a Resolução 105, de 8 de abril de 2020,
ela veio para isso. Ela veio para emitir autonomia, para que as escolas pudessem se adaptar, readaptar os calendários, readaptar o PPP, que é o projeto político pedagógico, criar o seu plano de ação, né? Para quê? Para que a gente pudesse ir ao enfrentamento da Covid-19, que, porém, ela já era esperada, né, por muitos especialistas, que ela não demoraria, ela não passaria de um dia para o outro, demoraria-se um tempo, né? Então, para isso, nós começamos a nos preparar, o Instituto Liber começou a se preparar desde o mês de março. Então, a posição que nós devemos assumir, e tem que haver essa relação entre família e escola, é que nós temos que influenciar nossos filhos. Que a escola é o local, é o único local hoje, né? Que, porém, pode ser feito, né, o pleno desenvolvimento da cidadania dos nossos filhos. O pleno desenvolvimento, né, e preparação dessa criança para um futuro mercado de trabalho. Então, durante o tempo, né, da gripe espanhola, aqui no Brasil e também no mundo, preocupou-se muito, pais, em trabalhar, em voltar a atenção para a estrutura cognitiva, a formação da estrutura cognitiva da criança. Quando nós falamos em formação da estrutura cognitiva de uma criança, nós estamos basicamente preocupados com a capacidade quantitativa de conhecimentos, a capacidade quantitativa de exercer funções executivas para prender a atenção, né, para preparar a criança para a abertura do novo. E isso foi um modelo de educação que nós herdamos desde o período da pedagogia tradicional, no qual o ensino, né, ele é impositivo. O século XVI foi marcado pela pedagogia tradicional. E essa formação cognitiva ela é necessária, Cristiane? Sim, só que, além da estrutura cognitiva, nós precisamos hoje, no século XXI, muito mais de uma formação socioemocional do que basicamente cognitiva. Por que, Cristiane? Que loucura! Porque, na realidade, se os nossos filhos, se os nossos alunos estiverem bem emocionalmente, automaticamente eles vão saber se relacionar com o outro, eles vão saber reformular a sua base, né, de aprendizagem. E isso, nós temos aí uma contribuição, pais. Nós temos a contribuição da escola, nós temos a contribuição da família. E automaticamente, né, o querer, né, a motivação dos nossos filhos. Quando nós trabalhamos os aspectos sociais, socioemocionais, nós levamos essas crianças a se colocar no lugar do outro. E o que mais o Conselho Nacional e Estadual tem direcionado às escolas é que trabalhemos nesses dias, nesse período de pandemia, aspectos socioemocionais. Essa criança, quando ela entra em contato com a plataforma, que ela vê o rostinho do professor, que ela vê o rostinho de seus colegas, automaticamente, eu digo para vocês, 50% do processo já está encaminhado. Eu tenho conversado com muitos colegas meus que trabalham aí na área da saúde e eles sempre têm falado, Cristiane, nós temos nos deparado com um cenário onde as crianças têm entrado em depressão. As crianças têm aí sido acometidas por síndrome do pânico, insônias. Por quê? Olha para você ver essa charge, essa tirinha. A criança de frente para a tela, para o computador, né? E eu tenho certeza que o meu filho, o seu filho, ele já questionou. Mãe, por que tudo isso? Por que minha professora está lá do outro lado e eu não posso estar perto, né, dos meus professores? Por que eu não posso ir na minha escola? Ou às vezes passam ali na porta da escola, mãe, até quando essa pandemia vai durar? Qual que é nosso papel, pai? Olha o questionamento desses alunos. Olha o questionamento. Mãe,
essa Covid-19 é tão perigosa assim, então minha professora é perigosa. Porque se ela entrar em contato comigo, eu vou contrair aí a Covid-19. A noção que tem se criado, né, que tem se gerado no âmbito emocional dessas crianças, tem proporcionado com que ocasione doenças psicossomáticas. E nós estamos nesse cenário, pai. Agora, quando nós nos aliarmos, escola, família, você pode ter certeza que o objetivo da educação, que não é somente dever do Estado, mas dever da família e da escola, ele vai se cumprir. Por quê? Porque nós temos que gerar nos nossos filhos que os professores, eles foram feitos para ensinar a criança a pensar. Quando nós proporcionarmos este linguajar, escola e família, você pode ter certeza que nós vamos cumprir o que o nosso plano de ação, a professora Lídia vai falar sobre o mesmo daqui a pouco, né? E nós vamos cumprir o nosso papel. Qual é o nosso papel nessa pandemia? Qual é o nosso papel? Coloca a mão assim, aqui no seu peito, aqui, ó. Coloca a mão assim. E ativa aí seu microfone. Todos ativem os microfones. E você vai falar, por quê? Porque é o seu papel, é o meu papel. E eu gostaria da contribuição de todos. Eu vou falar e você vai repetir. Você fala, repita comigo assim, o meu papel. O meu papel. Esta pandemia. Perceber. Interpretar. Com profundidade. Situações possam prejudicar. Que possam prejudicar. O bem-estar do meu filho. Pode fechar os microfones. Meu primo. Nós temos que entender que a nossa maior preocupação, pais, a maior preocupação do Instituto Liber, a maior preocupação sua enquanto pai, nós temos que zelar pelo bem-estar dos nossos alunos. E nós só vamos zelar do bem-estar dessas crianças se nós soubermos trabalhar os aspectos socioemocionais nesse período de pandemia. O isolamento já é perigoso emocionalmente, já nos aflige emocionalmente. E se nós não conseguirmos nos dialogar, se a escola e a família não conseguir dialogar, nós vamos proporcionar com que essas crianças sejam prejudicadas, esses alunos sejam prejudicados. E prejudicando um aluno, nós estamos prejudicando o todo. Porque a Escola Liber, o Instituto Liber, ele não é único. Ele não é basicamente individual, ele é coletivo. O seu filho depende do filho do outro. E quando nós cumprimos o nosso papel, eu gostaria de que você olhasse aqui para essa gravura que está aí na tela. Qual papel você precisa cumprir nesse período de pandemia? Qual aspecto socioemocional você precisa habilitar, você precisa adquirir para que seu filho chegue ao final desse ano? Porque eu não acredito que nós voltemos presencialmente esse ano. Eu não acredito. Nós estamos em agosto. E o pico da pandemia é agora. Eu não acredito. Será que os nossos alunos conseguirão chegar ao final do ano se nós não desenvolvermos habilidades socioemocionais e preocuparmos um pouquinho com aquilo que os nossos filhos estão passando, os nossos alunos estão passando? Nós temos aí diversas habilidades. Autonomia, curiosidade, autoconhecimento, perseverança, estabilidade emocional, capacidade de superar fracassos. São habilidades que nós, enquanto escola, estamos buscando. É como a professora Lídia disse, tem coisa que nós ainda estamos de mãos e pés atados. Não tem como nós tomarmos decisões se primeiro não tivermos uma base legal.
Às vezes você pode perguntar assim, por que a escola não tomou as rédeas com mais antecedência? Não tem como, pai. Nós temos um decreto que ele atende somente até o dia 30 de agosto. A partir do dia 1º de setembro, outro decreto será aí implantado. Então, nós não podemos emitir nenhum parecer para o colegiado enquanto nós também não recebermos esse parecer dos nossos órgãos superiores, que são os conselhos estaduais, federais e municipais. Agora, se nós nos unirmos, e eu quero deixar aqui esta palavra para você, Romanos capítulo 12, versículo 2. Escola, uma das maiores instituições existentes no planeta Terra. Família, a maior instituição existente no planeta Terra. Se a maior e uma das maiores, que é a escola, não nos conformarmos com essa situação, não nos conformar, não é que você vai andar de qualquer jeito, né? Relaxar, não. Não se conformar é se adaptar. Aproveitar esse momento, né? Para quê? Para rever as situações existentes dentro da sua família. E a escola também tem quem é professor sabe do que eu estou dizendo, né? Nós, professores, também estamos revisando, né? E nos reavaliando. Quem é professor sabe do que eu estou dizendo. Nós estamos sendo testados, pais, cotidianamente. Todos os dias surge um desafio novo para a escola, onde nós temos que nos arranjar, rearranjar, para que a gente possa atender o processo e seu filho não perca o ano letivo. Quando nós não nos conformarmos com essa situação e unirmos forças, você pode ter certeza que a mente do seu filho, a nossa mente será renovada. E nós precisamos de você, pais, de vocês, pais. Nós precisamos da sua ajuda. Se você não se unir à escola, nós não vamos promover essa renovação. E pela lei, pelos decretos direcionados pelo Conselho Nacional, o seu filho tem que alcançar 75% de aproveitamento. Se ele não alcançar 75% de aproveitamento, o ano letivo está perdido. Ele vai perder o ano. No entanto, vamos aproveitar esse momento. A escola preparou aí, né, um apanhado de capacitações, né? Preparamos aí, né, uma devolutiva a vocês sobre como será o segundo semestre, né? Como nós iremos nos portar nesse segundo semestre para levarmos uma educação de qualidade aos seus filhos. Remanejamos, a professora Lídia vai falar sobre isso agora, né? Rearranjamos o processo, mudamos a metodologia, mudamos o nosso projeto político-pedagógico, mudamos o nosso calendário, a forma de avaliar. Para quê? Para que não aconteça o mesmo que aconteceu lá em 1919. As crianças percam o ano letivo. Para que as crianças cheguem ao final do ano e nós podemos, juntos, comemorar que nós saímos desse processo pandêmico vitoriosos. Por quê? Porque nós somamos forças. Então, a professora Lídia vai passar para vocês agora. Eu agradeço a atenção e um abraço a todos. Bom, o Conselho Estadual de Educação, nós fomos comunicados que nós deveríamos mudar o nosso plano de ação, o nosso PPP, que está dentro do nosso regimento, para as atividades virtuais. Hoje nós não trabalhamos mais como primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto bimestre, nós não trabalhamos assim mais. Dentro do nosso plano de ação, nós trabalharemos, né? Trabalhamos no primeiro de fevereiro, de março a junho, e vamos trabalhar a partir de agora, né? Agosto, dentro do plano de ação que foi autorizado pelo Conselho Estadual de Educação, tanto do Conselho
do estado do Tocantins como o estado de Goiás. Nós enviamos, eu achei muito interessante. Hoje eu vi um depoimento de um professor do Tocantins, um professor da rede estadual, falando aqui na atividade que foi pego um modelo de escolas particulares para estar adequando o plano deles aqui do estado de Tocantins. Daqui a pouco vai cair, vocês vão entrar novamente, né, Matheus? Então, o que aconteceu? Foi replanejado o nosso plano de ação. E dentro do plano de ação, é obrigatório as escolas particulares, né? Nós estamos falando de escolas particulares, fazer uma revisão com atividades avaliativas, onde o aluno responderá sozinho, sem a ajuda dos pais, né, para que a criança prove para o conselho o que ele aprendeu de março a junho. Então, será feito, né, do dia 10 ao dia 14 e do dia 17 ao dia 21, essas atividades avaliativas, que é uma revisão de tudo que foi ensinado de março a junho, a 30 de junho, né? Então, nós estamos seguindo esse comunicado, esse cronograma, no dia 5, né? Dia 5, 3, 4, 5. dia 3, dia 4, dia 5, 6, 7, são capacitações e reuniões com os pais. Ontem nós já tivemos uma capacitação com os professores, né? Porque até os professores estão readaptando, até os professores estão passando por uma capacitação virtual. Não é fácil, né? Para eles entrarem no mesmo link que está caindo. O mesmo link vocês vão entrar aí, porque vai cair dentro de 1 minuto. Onde que marca? Está caindo já, aqui. Falta 2 minutos e 45. Não, ainda tem muito tempo. Então, o que acontece? Até os professores estão readaptando nesse processo virtual. Inclusive, nós temos professores que não vão voltar a trabalhar, né? A partir de agora, de agosto. Estou tentando ver se eles conseguem trabalhar pelo menos 2 semanas. Tem professores, funcionários nossos que deram aí, né, o coronavírus. Tem professor que está com um problema psicológico, não está conseguindo atender virtualmente de manhã, à tarde, à noite, porque uma coisa é eles terem o horário deles na plataforma com os alunos. Outra coisa são os pais fazerem pergunta 2 horas da manhã, meia-noite, 4 horas da manhã. Então, até os professores estão achando difícil essa situação. Então, o que nós faremos? Nós faremos essas atividades avaliativas, os professores vão postar na plataforma, né? Em algumas, nós vamos estar fazendo aí nesse drive-thru para a entrega dos livros. Tem livros que ainda serão concluídos, que o livro 3 ainda não foi concluído. Nós não estamos, assim, nós temos até o dia 23 de dezembro para concluir em horas-aulas todos os conteúdos. O conteúdo dos livros será trabalhado de maneira diferente, né? Nós depois vamos estar fazendo reunião com os pais de cada grupo para explicar como serão trabalhadas as atividades propostas que são de casa e as atividades de aplicação que seriam na sala de aula, né? Então, nós vamos estar marcando novas reuniões no Zoom com cada segmento
com cada série, né, com cada ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, do quinto ao nono, né, para estar explicando para os pais como que nós vamos trabalhar. Nós teremos aulas diferentes que serão avaliadas, né, onde o próprio